Receber o diagnóstico de tuberculose pleural pode ser muito angustiante. Além dos sintomas, as dificuldades do começo do tratamento, você tem que lidar com uma série de questões. São dúvidas, medos e a falta de informação pode ser um dos seus piores inimigos nesse processo. Meu nome é Adriana Monteiro, sou enfermeira, fui diagnosticada com tuberculose pleural em 2015. Desde então eu compartilho com vocês nesse canal informações sobre a minha experiência e também sobre como é feito o tratamento da tuberculose no Brasil. Bom, quando a gente fala da tuberculose pleural, eu acho que uma das maiores angústias que a gente tem, tanto no começo do tratamento, quanto quando a gente já começou esse tratamento, ou até quando a gente terminou, será que algum dia eu vou me recuperar totalmente de tudo isso? E vou ficar como eu era antes da tuberculose pleural? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas para falar nesse assunto, a gente precisa separar essas caixinhas, para a gente entender melhor e ter mais clareza sobre esse assunto. De que forma? Uma coisa é a infecção pelo bacilo de Koch, que é a doença da tuberculose. Outra coisa são as consequências que isso pode trazer para a gente e as sequelas também. Então, a gente vai falar sobre isso separadamente. Falando sobre a infecção em si, sobre a tuberculose, né? Quando a gente tem uma infecção qualquer, a gente normalmente vai ao médico, esse médico nos avalia, faz alguns exames, dependendo de cada tipo de sintoma que a gente tem, e a partir disso ele prescreve ali um medicamento, né, um antibiótico, que a gente toma por 7, no máximo 14 dias, e depois disso, tratamento encerrado e vida que segue. Com a tuberculose não é bem assim. Ela é uma infecção bem mais chatinha de tratar. Então, para essa doença, você vai ter que fazer um tratamento bem mais extenso. São no mínimo, é isso mesmo que você ouviu, no mínimo 6 meses de tratamento, tá? E se você, por um acaso, tiver a brilhante ideia de interromper o seu tratamento por algum motivo, aí você precisa recomeçar. E muitas vezes, aí não são mais por 6 meses, são por 8, por 12. Então, pelo amor de Deus, se você começou o seu tratamento, não pare por nada nessa vida, a não ser que seu médico te dê uma orientação, precise fazer alguma alteração no seu tratamento. Caso contrário, começou, vai até o final. Combinado? Então tá. Então, além dele ter aí 6 meses no mínimo pra gente fazer esse tratamento, é um tratamento chato, porque você tem uma série de efeitos colaterais, você tem uma série de complicações e, além de tudo isso, você precisa ter uma série de cuidados também com a tua saúde, nesse período em que você está fazendo esse tratamento. Mas a boa notícia é, ele tem um alto índice de efetividade. O que isso significa? Que ele funciona muito bem. Então, se você fizer o seu tratamento direitinho, se comprometer em fazer o que precisa ser feito, você tem muitas chances de ficar totalmente curado dessa infecção por esse bacilo. Importante, existe uma coisa chamada tuberculose latente, mas esse é assunto para um outro vídeo que a gente vai lançar em breve. Agora que a gente já falou dessa caixinha da infecção da tuberculose, a gente precisa falar da segunda caixinha, que são as complicações causadas pela doença. Como é que é isso, Dri? É assim, quando você está lá com a infecção, ela tem alguns efeitos no seu organismo. Por exemplo, na tuberculose pleural, você tem o bacilo acometendo as pleuras, que são as películas que envolvem ali o pulmão, certo? Quando você tem essa infecção nas pleuras, uma das complicações mais frequentes é o tal do derrame pleural, que você vai ver aqui em muitos comentários que a maioria das pessoas tem. O derrame pleural é quando você tem um acúmulo de um líquido inflamatório entre essas pleuras. E ele causa uma série de complicações, mas se você quiser saber mais sobre derrame pleural, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, você dá uma olhadinha lá que você vai tirar suas dúvidas, tá bom? E aí, quando a pessoa tem esse derrame pleural, o que acontece? Muitas vezes ela precisa de uma drenagem. Nessa drenagem, pode acontecer desse paciente desenvolver pleurite e uma série de complicações que causam dor, causam desconforto respiratório, podem trazer febre. Nossa Senhora. Quando esse paciente faz a drenagem, ele fica suscetível a uma série de outras complicações secundárias, entre elas pleurite, pode ter uma infecção local, pode acometer um nervo, como foi o meu caso, que também causa muita dor.
E aí você pode ter febre, pode ter uma série de outras complicações. Só que isso não está relacionado com aquela infecção primária que você teve da tuberculose. É uma complicação daquele quadro. Então, por mais que você tenha feito todo o tratamento da tuberculose, tenha tomado todas as medicações no prazo certo, fez tudo impecavelmente, você está curado da infecção pelo bacilo, você pode ainda estar vivendo complicações do derrame pleural que você teve. São coisas diferentes. E aí, para essa questão, vai precisar de um tratamento específico. A própria drenagem já é um tratamento do derrame pleural. Mas quando não está indicada essa drenagem, o que acontece? É feito tratamento conservador. O paciente fica em repouso, em observação, tomando os remédios apenas para os sintomas que ele tem em virtude do derrame. Então, ele vai ter medicamentos que vão auxiliá-lo na respiração, vai ter medicamento para dor, para febre e só. Ok? E essa é uma das complicações que a pessoa pode ter. Tem outras também. Ela pode ter um emagrecimento, que é muito comum por conta da tuberculose, só que aí a infecção já foi curada, ele está vivendo uma consequência agora, entende? Ele pode ter uma fraqueza, ele pode ter urina avermelhada, ele pode ter náuseas, que são próprios do tratamento. Tá? São efeitos colaterais do medicamento. Então, a tuberculose dele está sendo tratada, mas por outro lado, ele está tendo complicações em virtude disso. O que não pode acontecer jamais? Interromper o tratamento por causa disso. Então, tem que dar continuidade nesse tratamento, mesmo diante dessas complicações. Tá, Adri, mas e isso? E essas complicações todas que você está citando e outras ainda que acontecem? Isso tem cura? Tem, mas leva tempo. Exige um cuidado adicional da tua saúde, exige mudanças de hábitos e muita paciência, porque leva muito tempo também. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tive essa drenagem lá em 2015, eu fiquei com uma dor no tórax que ela perdurou por muito tempo. Até alguns vídeos passados aqui eu comentei com vocês que até 5 anos depois da TB e da drenagem, vira e mexe, quando mudava o tempo, quando estava mais frio, eu não sei qual é a associação, mas fato é, esfriou o tempo, eu voltava a sentir um pouco de dor. Hoje em dia, a gente já tem mais tempo aí desde essa história, né? Já vai fazer 9 anos, agora em 2024. Então, hoje em dia, eu não sinto mais essa dor. Não sinto mais aquela falta de ar que eu tinha. Então, hoje em dia, eu estou totalmente curada. Tanto da TB, porque eu fiz o meu tratamento completinho lá naquela época, quanto das sequelas que eu tinha desenvolvido em virtude do derrame pleural. Então, é possível ficar 100% curado? É, mas leva tempo. Leva muito tempo. E você precisa ter paciência e comprometimento para se manter firme nessa jornada até que você alcance esse objetivo. Quando eu estava lá em 2015, tinha vários momentos que eu olhava aquela situação toda e eu pensava, meu Deus do céu, acho que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Mas passa. E graças a Deus passou. E hoje eu tô aqui sem nenhuma sequela conversando com vocês e na torcida para que vocês também consigam superar a tuberculose. Agora tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Não deixem a responsabilidade pela cura nas mãos de ninguém, porque não adianta você ter o melhor médico do mundo, o melhor acompanhamento, o melhor convênio, o melhor hospital, se você não estiver comprometido na recuperação da tua saúde. Então, quem vai fazer toda a diferença no seu tratamento é você mesmo. É o seu nível de comprometimento, é a tua vontade de mudar, de conseguir mudar esse cenário que você está vivendo agora. E se você me permitir, eu quero te ajudar nessa jornada. Então, se você quer saber mais sobre como puxar para si essa responsabilidade e se manter firme nessa jornada, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho que logo mais tem muito vídeo novo, muita novidade por aí. Até o próximo vídeo.